Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Vamos agora continuar os nossos estudos aí, entrando no nosso primeiro conteúdo dentro de Teoria Geral de Administração 1. Nós vamos falar um pouco das funções do administrador. Por quê? Para você começar a entender as teorias de administração, que nós vamos falar aqui, você precisa de compreender as funções do administrador dentro da organização, ou seja, como esse administrador ele vai trabalhar dentro da instituição como um todo, beleza? Então, começamos aí sempre com os nossos slides de estudos online, né, pessoal? Nós temos que nos atentar aí, sempre tendo uma disciplina que nos permite melhor estudar e melhor preparação dos nossos estudos online, sempre com muito compromisso e lealdade a tudo que vai sendo passado aqui para vocês nessa videoaula, né? Caderno, sempre anotando, fazendo as anotações pertinentes, beleza? Vamos então ao nosso conteúdo. Aí, primeiro slide, quem é o administrador? E aí eu pergunto para vocês, quem será que é o administrador nas organizações, pessoal? Veja bem, se vocês observarem, esse slide aí, ele tem apenas 4 suposições, digamos assim, de quem seria o administrador. Se você não faz as anotações, fica muito complicado você conseguir entender depois, várias coisas que nós falamos aqui ao longo das aulas, beleza? Então lá, quem que é o administrador, pessoal? Vamos lá, quem que é o administrador hoje na organização? Será que é o chefe? Será que é o gestor? Será que é o líder? Será que é o CEO? Professor, nem sei o que é CEO, como é que eu vou saber? Vamos lá, aos poucos então. O chefe. O chefe é o que vocês já estão acostumados, né, pessoal? Professor, o chefe da organização geralmente é aquele que manda, né? É aquele que manda lá que nós já sabemos. Será? Pessoal, a chefia geralmente, aí já começam as anotações, ela está ligada ao cargo do indivíduo. Ou seja, o chefe é aquele indivíduo que geralmente está hierarquicamente superior. Ou seja, eu estou falando do chefe, aquele que tem a sua hierarquia de chefe. A chefia, ela é imposta, não deixe de fazer as suas anotações, hein? Chefia é imposta aos indivíduos, é imposta aos funcionários. O gestor, quem que é o gestor? Gestor, pessoal, geralmente quem faz a gestão, a administração da organização. E aí muita gente fala, professor, eu conheço vários gestores dentro das organizações. Será que conhece mesmo? Será que todas essas pessoas que estão em uma posição maior, talvez de gerência, de diretoria, será que são gestores mesmo? Será que eles fazem a gestão da organização? É isso daí que você deve tomar bastante cuidado, beleza? Continuando aí. O líder. Professor, líder é igual chefe. Não, liderança é totalmente diferente de chefia, tá, pessoal? Isso a gente deve tomar muito cuidado, porque a liderança ela é aceita, ela não é imposta como a chefia. Então, liderança, novamente, a liderança ela é aceita, ou seja, todos os membros dentro da organização, funcionários, dirigentes, clientes, aceitam essa liderança. Dá um exemplo. José está num cargo, às vezes não superior aos demais, só que ele exerce um papel de liderança dentro da organização. E eu aceito, eu enquanto funcionário, às vezes no mesmo nível hierárquico que José, eu aceito aquela liderança de José, talvez pela sua experiência, talvez pelo tempo de atuação que ele tem naquele determinado setor, talvez pelo seu conhecimento teórico ou simplesmente pelo seu tempo de casa. Então eu aceito aquela liderança. Às vezes o José ele sabe exercer uma liderança. Já Manuel, dando um exemplo, ele está lá como diretor da área de gestão de pessoas. Só que é somente uma chefia. As pessoas respeitam seu Manuel, às vezes, somente pela imposição do seu cargo.
Então, o que eu estou falando com vocês aqui? A imposição de seu Manuel enquanto diretor da área de recursos humanos. Ou seja, não é que eu aceito essa chefia, né? Só que como ela é imposta, é aquela velha regra do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu respeito, né? Eu tenho que obedecer. Afinal, eu sou um funcionário da organização. E por fim, o CEO. O CEO é o Chief Executive Officer, ou seja, o chefe executivo do negócio, o chefe executivo do escritório, da empresa, da organização como um todo. Ou seja, geralmente, pessoal, esse indivíduo, o CEO da empresa, ele tem um papel fundamental na execução das estratégias da organização. Ele é aquele funcionário que ele representa a parte de execução das estratégias, planejamento, toda a parte executiva do meu negócio, ou seja, é um dirigente executivo do meu negócio, beleza? Entendidos aí? Então, quem que é o administrador? Eu pergunto novamente. Quem que será que é o administrador? Pessoal, o administrador são todos esses daqui, beleza? Esses daqui são todos os administradores. O chefe, querendo ou não, é um administrador da minha organização, né? Lógico, você tem que olhar a chefia no sentido amplo, porque ela no sentido estrito é somente ali o chefe que comanda, né, a organização. Então, você tem aí, são várias denominações, o gestor, aquele que faz a gestão da organização como um todo, o líder e o CEO. Beleza? Passando para o nosso próximo slide aí, nós temos 3 níveis aqui dentro da figura que o administrador ele pode ter dentro de uma organização. Beleza? Vamos lá, nível institucional, nível intermediário e o nível operacional. Lembrando, pessoal, o nível institucional, ele geralmente é da alta direção, são aqueles presidentes, façam suas anotações, presidentes, CEOs, né, gerentes gerais, né, eu costumo falar gerentes gerais, mas no nível de direção, de presidência da organização. Professor, e por que as habilidades conceituais são conceitos mais abstratos? Por quê? Porque esses indivíduos que estão aqui, pessoal, eles geralmente fazem parte da alta cúpula da organização. Ou seja, a alta cúpula da organização são aqueles indivíduos que têm um planejamento estratégico de mais longo prazo, né? Aonde a empresa quer chegar, o que ela quer se tornar. Então você tem aí, né, indivíduos que estão no nível mais acima da organização. O nível intermediário é aquele meio de campo. Professor, por que o senhor está usando essa expressão um pouco informal? O meio de campo é aquele que faz a ligação entre a alta cúpula da organização, que está no topo da pirâmide, e ao nível operacional, que é o que está mais abaixo da pirâmide. Ou seja, são aqueles indivíduos, né, dotados de habilidade humana e de relacionamento interpessoal, que é para fazer essa interligação entre o nível institucional e o nível operacional. Geralmente, quem que tem nesse nível intermediário aí, professor, da gerência? Geralmente aqui, pessoal, eu tenho quem? Eu tenho as minhas áreas, né? Professor, e quais são essas áreas? Olha, eu tenho gestão de pessoas, né? Não está muito legal aqui não, mas gestão de pessoas, eu tenho a parte de logística, né? Eu tenho a parte de produção, fundamentos da produção aí, que vocês vão ver. Eu tenho a parte de finanças, né? Então eu tenho várias ideias aí dentro da minha, várias áreas, né? São as áreas mais conhecidas aí, a área contábil também, de contabilidade. Então eu tenho várias áreas dentro, vendas, dentro da minha organização. Beleza? Esse é o nível intermediário da minha organização. E por fim, a parte do nível operacional, onde as habilidades técnicas é aquela prática mesmo do dia a dia, pessoal. As habilidades técnicas, elas são mais exigidas. Professor, então aqui no nível operacional, eu falo que quem está realizando a supervisão aqui são todos os funcionários.
E aí você deve tomar um cuidado específico nessa parte. Por quê? Pessoal, não são todos os funcionários, não. Ali são os supervisores do nível operacional. Ou seja, eu estou falando de funcionários que estão fazendo a supervisão e não todos os funcionários. Tomar cuidado nesse detalhe aí. Pessoal, aqui está a parte do fazer, né? Das execuções operacionais, ou fazer, executar, que é o nível mais baixo da pirâmide aí. Beleza? Continuando aí. E quais seriam as competências do administrador? Pessoal, as competências do administrador, eu tenho a minha sigla CHA: conhecimento, habilidade e atitude. Pessoal, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. Nós vamos compreender como funciona essas três competências do administrador daqui a pouco. Lembrando, uma coisa muito interessante da gente falar aqui: competência é conhecimento, habilidade e atitude. Cuidado com a pegadinha. O que é conhecimento? Competência, habilidade e atitude. Não tem nada a ver. Competência que é conhecimento, habilidade e atitude. Tome muito cuidado com esse jogo de palavras aí, sempre tentando gravar ali a sigla CHA, que é muito mais interessante. Daqui a pouco nós vamos para o nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? Até mais!